Olá, tudo bem? Eu sou Simone de Oliveira Ferreira, trabalhadora do Movimento Espírita em Santa Catarina. E é uma alegria falar aos amigos e amigas da Web Rádio Ser Fraterno. A proposta hoje é que possamos refletir em torno de uma pergunta: o que Jesus espera de nós? Habitualmente nós esperamos muito do Cristo. Nas nossas rogativas, nas nossas preces e orações, sempre nos reportamos ao Mestre em busca de algum amparo, da solução de alguma questão. Mas é importante também refletir que Jesus espera algo de nós. E hoje, então, nós vamos fazer um movimento diferente. Qual será a nossa contrapartida para que Jesus possa nos auxiliar? E começamos essa reflexão trazendo uma passagem do Evangelho de João, no capítulo 5, intitulada A Cura do Enfermo no Tanque de Betesda. E nós vamos ler um trecho para conseguirmos, na sequência, fazer algumas reflexões. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, que tem 5 pórticos. Nestes pórticos estava deitada uma multidão de enfermos, cegos, coxos e atrofiados, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que se encontrava enfermo há 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim, há muito tempo lhe diz: queres tornar-te são? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho uma pessoa que me jogue no tanque, quando a água for agitada. E enquanto eu estou indo, outro desce antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma o teu catre e anda. Essa passagem está então em João 5, de 2 a 8, que fica também como uma dica para a leitura. E a nossa reflexão vai girar em torno desta pergunta e, ao mesmo tempo, desta resposta que nós observamos nessa passagem. Jesus pergunta se o homem que estava ali há 38 anos queria se tornar são. E ele responde se justificando. Ele não diz de imediato, sim, eu quero tornar-me são. Ele se justifica porque é que ele estava ali há 38 anos. E a gente também precisa se questionar. Onde é que nós estamos estacionados? Em qual catre há 38 anos nós estamos sentados e ainda não fizemos um movimento em busca de uma solução? Porque temos lá as nossas justificativas, as nossas explicações. Vamos imaginar que essa passagem, ela se refere à questão da vontade, à questão da atitude, do nosso protagonismo, de nós irmos em busca daquilo que poderá nos auxiliar a sairmos dos nossos embates, dos nossos enfrentamentos, dos nossos desafios cotidianos aí da vida. E cada um de nós sabe, não é, aquilo que precisa enfrentar. Então, quando Jesus diz a este homem, levanta-te e anda, não é uma frase tão conhecida de todos nós, é importante que a gente possa pensar se nós temos hoje condições de nos levantarmos, porque é isso que Jesus espera. Ele fez o movimento dele, de doar os fluidos de cura para aquele irmão, como vai fazendo vários movimentos em torno da nossa própria evolução, como fez um esforço de encarnar na Terra, nos trazendo a luz do entendimento a partir do seu Evangelho. Então é natural que ele também espere um movimento da nossa parte,
uma resposta, uma contrapartida. E nessa direção, nessa mesma linha de raciocínio, nos interessa também uma outra passagem contida no Evangelho de Mateus, Mateus 15, onde nós podemos refletir em torno da passagem da segunda multiplicação dos pães. E há uma pergunta muito oportuna que Jesus faz aos seus discípulos diante de uma multidão, de pessoas que o acompanhavam fazia um bom tempo. E aí ele pergunta, porque havia uma preocupação de dispensar aquela multidão, mas eles estavam sem alimentos e, naturalmente, poderiam passar alguma situação mais delicada até chegar em casa, desfalecer de fome, sem vitalidade, enfim. Então Jesus pergunta, quantos pães tens? E esta pergunta ela é significativa porque Jesus está buscando daquele grupo que lhe pede ajuda, o grupo que acompanhava ele e estava preocupado com a multidão. Então ele pergunta para este mesmo grupo, o que é que vocês têm para que eu possa ajudar? Ajudar. E é isso que a gente às vezes faz, não é? Nós muitas vezes perguntamos para as pessoas, né? O que é que você tem feito por essa situação, por essa questão? Justamente para que a gente possa compreender qual é a contrapartida. O que a pessoa oferece também como uma oportunidade de instrumento para ser ajudada. Como quem diz, me ajude a te ajudar. E Emmanuel faz um comentário relevante, como são os comentários de Emmanuel, não é? Mas no livro Fonte Viva, editado pela FEB, na psicografia de Francisco Cândido Xavier, no capítulo 133, este benfeitor espiritual comenta a passagem da segunda multiplicação dos pães. E eu quero compartilhar alguns questionamentos que ele faz. Teria o mestre conseguido tanto se não pudesse contar com recurso algum? A passagem nos diz que ele alimentou mais de 4.000 pessoas, 4.000 homens, sem contar crianças e mulheres, com 7 pães e alguns peixinhos. Essa é a informação que o Evangelho de Mateus nos traz. E Emmanuel então questiona, teria ele conseguido fazer tanto se ele não tivesse nenhum recurso? Vejam só. E aí a gente precisa pensar agora, para os dias atuais. E Emmanuel comenta que essa imagem deste momento em que Jesus faz essa oferta de tanta abundância em alimento, não é? A partir de 7 pães e alguns peixinhos, ele diz assim, esta imagem compele-nos a meditar quanto ao impositivo da nossa cooperação, para que o celeste benfeitor nos felicite com os seus dons da vida abundante. Poderá o Cristo edificar o santuário da felicidade em nós e para nós, se não puder contar com os alicerces da boa vontade em nosso coração? Ou seja, a nossa contrapartida. O que é que nós temos para oferecer para que o Mestre possa operar em nós? E aí ele diz assim, muitos esperam o milagre da manifestação do Senhor, a fim de que se lhes sacie a fome de paz e reconforto. Mas a voz do Mestre no monte continua ressoando inesquecível. Que tendes? Então, infinita é a bondade de Deus, todavia algo deve surgir do nosso eu em nosso favor. É belíssima essa reflexão, a passagem, a lição do Cristo e a reflexão que é muito atual. Ainda hoje, Ele espera algo de nós.
em nosso favor, em nosso benefício. Mas ainda em torno dessa pergunta inicial, o que Jesus espera de nós, trazemos agora uma frase muito significativa de João. De novo, João aqui nos ajudando, né, neste nosso bate-papo virtual. Em João 2:6 há uma afirmação interessante e que nos remete, com certeza, a algumas reflexões. Aquele que diz permanecer nele deve andar como ele andou. Aquele que diz que permanece no Cristo, não é? Deve andar como Cristo andou. João nos chamando a atenção para a coerência das nossas ações, das nossas práticas cotidianas. Porque vejam, muitas vezes nós temos atitudes contrárias, contraditórias, que em nada se parecem com posturas, com ações, com comportamentos de um cristão, de uma cristã. Então é uma chamada de atenção para que a gente observe o modo como nós estamos transitando pela vida, o modo como estamos nos portando, se dissemos que somos seguidores de Jesus. Porque se não somos, tudo bem. Mas quando dissemos que somos, é isso que João está dizendo. Aquele que diz que permanece nele, deve fazer o quê? Então andar como ele andou. E nós precisamos fazer então, no cotidiano das nossas vidas, nos atos mais comuns, essa reflexão, essa atitude que eu tive, essa resposta que eu dei agora para essa pessoa, essa reação tem a ver com os ensinos de Jesus? Vejam, não somos perfeitos, estamos num processo que é longo até atingirmos a perfeição, mas todos os dias temos a oportunidade deste treino e temos para tal nosso guia e modelo, que é o Mestre Jesus. Então, cabe a cada um de nós, e quando eu digo cada um de nós, é porque eu estou incluída. Tenho responsabilidade, porque falar do Cristo, vir a público falar do Cristo é uma imensa responsabilidade. Nós precisamos também fazer as nossas reflexões. E aqui estou junto com vocês refletindo a respeito das nossas posturas diárias, das respostas que damos para as pessoas, seja na nossa família, seja na vizinhança, na comunidade, no nosso local de trabalho e até mesmo no nosso local de voluntariado, se essas respostas, se as nossas posturas, as nossas atitudes estão alinhadas, o mais alinhadas possível com o nosso Mestre Jesus. Tem vários exemplos que nós poderíamos citar de posturas que Jesus espera de nós. E aí é importante trazer aqui uma pergunta que Allan Kardec faz na questão 886 do Livro dos Espíritos. Ele queria entender o conceito de caridade, mas a partir da ótica do Mestre Jesus. Queria entender como é que Jesus entendia a caridade. E aí os benfeitores espirituais responderam, não é? Que caridade para Jesus significa benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Vejam quão desafiadora é a prática da caridade quando nós somos cristãos, quando nós somos espíritas, porque boa parte daqueles que praticam a caridade lembram da caridade material. E a doutrina espírita nos ensina que existe a caridade moral. E este conceito
que os benfeitores espirituais nos apresentam na questão 886 é caridade moral. A mais meritória, porque é a mais difícil de nós praticarmos no dia a dia das nossas existências. Benevolência para com todos. Não é só para os nossos familiares, não é só para aquelas pessoas que nós queremos bem, que nos tocam o coração. É também para aqueles indivíduos, para aqueles irmãos, para aquelas irmãs, para aquelas pessoas que muitas vezes não tocam o nosso coração, mas que cruzam o nosso caminho de alguma forma e nos evocam um comportamento bom, um comportamento de educação, até mesmo de gentileza e de generosidade. Para com todos. E às vezes pode acontecer, talvez não seja o seu caso, mas em muitas situações nós vamos observar um comportamento seletivo da nossa parte. Fizemos o bem aqui, ali e acolá. Selecionamos determinadas situações onde nós atuaremos com bondade. Então, é um exercício extremamente desafiador a caridade, como nos aponta o nosso Mestre Jesus. E a indulgência, né? A indulgência para com as imperfeições alheias. E quando a gente pensa na questão da indulgência e também do perdão das ofensas, nós vamos observar várias passagens em que o nosso Mestre se mostrou extremamente indulgente e onde ele, inclusive, perdoa aqueles que lhe fizeram mal. Não por acaso, uma das suas últimas frases foi esta, nos contam os evangelhos, não é? Pai, perdoai-lhes porque não sabem o que fazem. Ele, pouco tempo antes de desfalecer, de sair de cena da vida material para a eternidade. Vejam que uma passagem bela e significativa, falando sobre indulgência, sobre perdão das ofensas, é a passagem que Mateus também destaca no seu Evangelho, no capítulo 7. Uma passagem conhecida de todas nós e que nos ajuda aqui a compreender o que é que Jesus espera de nós. Essa passagem vai falar da mulher adúltera, que é colocada diante de Jesus, que dizem havia sido pega em adultério e queriam que ele se posicionasse para dizer se aquilo era certo, se aquilo era errado. Como muitas vezes querem que nós, nos dias atuais, nos posicionemos acerca do comportamento dos outros, acerca da vida alheia. E se estivermos distraídos, a gente se posiciona e aponta o dedo. Hoje em dia não carregamos pedras, não é? Mas é interessante também e significativa essa passagem, porque Jesus não acusa, não julga, ele lança um critério, que é um critério que nós devemos ter em mente para que possamos também adotar hoje, no nosso tempo atual. Jesus faz uma pergunta, né? Aquele que estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Faça o seu julgamento. Diga se é certo ou errado o que esta mulher fez. Então ele colocou um critério. Quem estiver sem, que a gente poderia dizer, né? Quem não tiver antecedentes, quem estiver com a ficha limpa, sinta-se muito à vontade para se posicionar a respeito do comportamento, da vida íntima dessa pessoa aqui, que agora veio a público. Então vejam que com muita frequência nós vamos às vezes ter a oportunidade de fazermos essa análise e recuarmos, como fizeram no tempo de Jesus todos aqueles que estavam no entorno dele, daquela mulher. Eles recuaram e se retiraram com essa pergunta de Jesus, que estabeleceu um critério. Cada um fez a sua autoanálise e se deu conta de que não tinha o que fazer ali. Por quê?
Porque todos, em algum momento das suas existências, haviam cometido algum erro. E assim é conosco até hoje. Não importa a idade que a gente tenha, se ainda não cometemos nessa existência, cometemos em existências anteriores, e ainda teremos alguns equívocos para cometermos aí à frente, porque estamos num processo de crescimento, de burilamento, num treino para nos tornarmos criaturas melhores. E nem sempre vamos passar em todas as lições. Então, Jesus diz: não julgueis, para não ser julgados, pois com o julgamento com que julgais, sereis julgados, e com a medida com que medis, sereis medidos. Isso está em Mateus 7, do 1 ao 2. E é algo para a gente analisar, não julgar com severidade, com rigidez, porque essa medida em algum momento também será utilizada para nós. Melhor usarmos a compaixão. Vejam, compaixão com o coração, uma análise a partir da nossa inteligência emocional, trazendo então a indulgência, trazendo este olhar amoroso do Mestre Jesus, que não condenou aquela mulher, que a acolheu, porque a considerou. E isso nós podemos fazer, acolher as pessoas, considerá-las sem precisarmos tecer um julgamento sobre o que ela fez, porque quem responderá por isso será a própria pessoa. E quando nós não acolhemos, quando nós apontamos o dedo e excluímos, nós desamparamos. E certa feita eu ouvi uma frase que vai muito nessa direção que Jesus aponta, da indulgência, da benevolência, do perdão. E a frase dizia assim: me ame quando eu menos merecer, porque é quando eu mais preciso. E foi isso que Jesus fez, não só diante da mulher adúltera, mas diante de todos nós, que ao longo dos séculos, ao longo da nossa existência, da nossa vida imortal, já fizemos coisas que aos olhos de muitos nós não merecíamos nenhum tipo de consideração e acolhimento. Mas foi um instante em que nós mais necessitávamos de uma mão estendida, de um olhar amoroso, compassivo e não de um olhar inquiridor, não de um olhar de julgamento, de exclusão. Essa é a vontade do nosso Mestre Jesus. Ele espera que possamos ter mais compaixão nos nossos corações, mais abraços, não é? Com os braços abertos e menos dedos apontados com as mãos cheias de pedras. Quantas vezes nós desistimos de determinadas pessoas porque elas cometeram um deslize, cometeram um erro, às vezes um erro grave. E o que ela precisava era de um aconchego, de um abraço, de um entendimento. Era o momento em que ela mais precisava de ser amada. E, certamente, nós, nesses momentos, excluímos, fingimos que não conhecemos, não queremos ser vistos juntos, cancelamos, para utilizar uma expressão atual. Quantas pessoas são canceladas porque cometeram um erro? E aí a gente pensa, mas eu também fiz isso em algum momento. Um tanto quanto diferente, um outro contexto, uma outra situação, um outro erro também, mas cometemos erro. Como eu me sentiria se eu fosse cancelada e excluída? Não nos sentiríamos bem. Nos sentiríamos envergonhados,
muitas vezes culpados, mas com certeza desamparados. E o desamparo é nocivo para a nossa alma. Ele adoece o corpo também. Toda vez que somos excluídos do convívio com afetos, com pessoas que podem manifestar por nós carinho, nós adoecemos, porque nós não somos programados para vivermos sós, isolados, sem conexão, sem o outro. Nós somos programados, criados biologicamente, inclusive, para a conexão, para o afeto, para o pertencimento. Então, Jesus espera que possamos ser solidários, fraternos, que possamos ser compassivos, trazendo a pessoa para perto de nós, ainda que muitos estejam com pedras na mão, para julgar, para afastar, para excluir, para cancelar o outro. Que desafio que nós temos quando nos dissemos, quando nos denominamos cristãos, discípulos. E pensando nisso, recordemos o que está lá em João 13:35. Nisto reconhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Então, a importância de nós manifestarmos o amor nas suas mais variadas manifestações, entre elas a caridade, conforme entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Há outras formas de nós amarmos, sem sombra de dúvida, no dia a dia. E há, então, este compromisso, porque se nos dissemos cristãos, seremos reconhecidos só por esse critério. Jesus estabeleceu um único critério, para que pudesse dizer: aquele lá é um dos meus, porque ele ama. Então cabe a nós nos perguntarmos se nós estamos amando, porque é isso que ele espera de nós. E ele subiu a régua, elevou o nível dos cristãos, porque se os outros não amam, não é? Ok. E é interessante nós pensarmos sobre isso. Mas os cristãos amam, porque conheceram o Cristo, porque conhecem mais do que os outros, ou talvez os outros nem tenham ainda tido a oportunidade que nós estamos tendo de destrinchar o Evangelho, de compreender as suas palavras para além das letras, tirando, como dissemos, não é? Dentro da doutrina espírita, tirando o espírito da letra e compreendendo todo o seu ensinamento, que é pautado no amor. Então, nós temos um nível de régua para atingir muito maior do que aquele que não conhece o Cristo, do que aquele que ainda não recebeu os ensinamentos. Seremos reconhecidos por muito amarmos. Perdão é amor, fazer o bem é amor, não apontar os erros alheios também é amor. Andar como ele andou, ter atitude, estender a mão. É isso que Jesus espera de todos nós. Mas ele também espera que tenhamos ânimo, tenhamos coragem para dar conta deste mundo que está em plena transição planetária. Este mundo que, quando nós ligamos o rádio, quando nós ligamos o nosso computador,
o nosso celular, a TV, o jornal, nós nos deparamos com notícias tristes. Guerra aqui, guerra acolá, um homicídio ali, um feminicídio aqui, corrupção ali, corrupção acolá. Notícias do nosso planeta, não é? Com erupção aonde, todo mundo foi dizimado, um terremoto, uma inundação, uma enchente, uma enxurrada, um deslizamento, queimadas, fogo destruindo cidades, enfim. A Terra reagindo ao modo como nós a tratamos ao longo dos milênios. Então Jesus nos pede ânimo, nos pede coragem, nos pede para não termos medo. Tem de bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. Foi isso que ele disse aos seus discípulos que estavam no barco, não é? Quando ele caminhou sobre as águas, mostrando o seu poder, a sua força, a sua grandeza, a sua realeza. Tem de bom ânimo, sou eu, não tenhais medo. É uma frase atual que todos nós precisamos recordar para conseguirmos levantar e irmos para a vida, para os enfrentamentos que todos os dias cada um de nós tem para enfrentar. Porque cada um tem. E nós não vamos competir pelos enfrentamentos, dizendo o meu é maior que o seu, eu tenho mais questões, mais demandas, você não tem. Todo mundo tem e todo mundo sabe o que vai na sua alma, o desafio que é conduzir a sua vida diante do cenário que se apresenta. Não julgaremos, mas vamos pensar que Jesus está à frente, no leme. E recordemos, amigos e amigas, da passagem em que Jesus acalma a tempestade. Vejam, não é, que ele impressionou inclusive os que estavam no barco. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que lindo isso. Quem é esse que está diante de nós, de braços estendidos, seguro à frente do planeta Terra? Quem é este que co-criou junto com o nosso Pai Criador o planeta Terra? Foi convidado para co-criar este lindo planeta. Então, não podemos ter medo deste ser que é grandioso e que espera que também possamos ser em algum momento. Porque ele nos disse: isso que eu faço, quem eu sou, vós também podeis fazer e ser. Então nós estamos a caminho de nos transformarmos em seres luminosos, tanto quanto o nosso Mestre Jesus, que confia e espera que todos nós possamos, em alguma medida, sermos agentes de transformação, sermos colaboradores com Ele para transformarmos o planeta neste mundo regenerado que todos nós queremos participar. Então, mais uma vez, nós precisamos recordar a pergunta que ele fez: quantos pães tendes? Se queremos uma situação transformada, temos que dar a nossa contrapartida. E ele espera que possamos auxiliá-lo a transformarmos este planeta, este lindo planeta, que está adoecido naturalmente, mas que foi pensado com muito carinho. Jesus organizou todos os detalhes do planeta. Nos conta Emmanuel no livro O Caminho da Luz. Um livro que também fica como dica de leitura para que nós possamos lembrar ou tomarmos contato, termos conhecimento
de todos os esforços que foram empreendidos para a criação do nosso planeta. E nós aqui chegamos, aqui estamos de novo, porque provavelmente não é a primeira existência que passamos aqui na Terra. E temos então o compromisso de honrar essa oportunidade tão grandiosa. Lembrando que a regeneração do coletivo se dá a partir da regeneração individual de cada coração. Então, quando nós assumimos o compromisso da nossa transformação pessoal, nós estamos colaborando também para a transformação da coletividade. Mas não é só isso. É preciso que a gente dê passos em direção ao outro, sendo fraterno, agindo com fraternidade, porque a transformação, ela é operosa, ou seja, ela precisa de ação. Tem esforços, tem atitudes da nossa parte que contribuem para que a regeneração se estabeleça. Então Jesus espera que possamos fazer movimentos em prol, em direção ao outro, pegar na mão, caminhar junto, conduzir, muitas vezes carregar no colo, outras vezes inspirarmos, motivarmos, sermos o apoio, o amparo. Isso é muito bonito. Também espera que a gente chame para o nosso entorno aqueles que porventura estão excluídos, aqueles que não conhecem, como nós dissemos, o Cristo da maneira como nós conhecemos. Então, a importância de, a partir das nossas atitudes, apresentarmos o nosso Mestre, porque andamos como Ele andou, somos seus discípulos. De modo que a gente faz como nos disse Francisco de Assis, pregue o Evangelho o tempo todo e, se possível, use palavras, nos dando a entender que é a atitude, é a nossa postura, é o modo como falamos, como agimos e reagimos que vai demonstrando que nós estamos pregando o Evangelho, mas com atitude, com o coração, com as mãos, com o sorriso, com a inclusão daqueles que porventura se afastam, lembrando que não somos feitos para vivermos na solidão e no isolamento. O crescimento de todos nós se dá na convivência. Conviver, amar, servir, trabalhar, são passos importantes que Jesus espera que nós possamos fazer. E autoritários nem se fala, respeitando os diferentes, respeitando aqueles que divergem de nós, respeitando aqueles que são diferentes de nós em tudo, porque é importante a gente, neste momento, valorizar a unicidade, a subjetividade, a individualidade de cada um. Não há um ser igual na Terra, e nisso consiste a beleza do Criador, que cria cada ser único, com muito amor. Por isso não há privilegiados, seres que Ele ama mais do que outros. Ele cria com amor todos, e é assim que a gente deve ir se portando, vendo a todos com estes olhos de seres que, assim como nós, foram criados a partir de um ato de amor para a evolução. Desta forma, queridos e queridas da Web Rádio Ser Fraterno, nós vamos agradecendo a oportunidade desses quase 40 minutos aí de reflexão, desejando que chegue nos seus corações, nas suas consciências, esses toques que nos recordam passagens do Evangelho onde Jesus deixou das mais variadas formas oportunidades a partir de exemplos para que cada um fizesse
a sua reflexão e pudesse adaptar para a sua realidade, para aquilo que dá conta de fazer, de esforço diário para se tornar um discípulo do Mestre Jesus, para andar como ele andou. Que dezembro e todos os outros dias que estão por vir na nossa jornada evolutiva sejam encarados como dias de oportunidades benditas para o nosso crescimento, ainda que sejam dias desafiadores, ainda que sejam dias um tanto quanto mais nublados, onde a tempestade se forma e se aproxima. Mas recordemos da fala do nosso Mestre Jesus: tende bom ânimo, sou eu, não tenhais medo.